Shalom, queridos, graça e paz. Nós estamos indo para mais um vídeo no nosso estudo, o amor de Jesus revelado em Cântico dos Cânticos, a mais excelente poesia de Salomão, o mais excelente cântico de Salomão, que fez mais de 1000 cânticos. Em hebraico, ele tem o nome de Shir HaShirim. Continuamos falando do capítulo 2, versículo 1. Nosso último vídeo foi sobre a flor do Saron, conhecido por nós como rosa de Saron, mas no original a palavra que se aplica mais ao termo aqui é flor do Saron e não rosa do Saron, como está acostumado a ver por aí. E nós descortinamos algumas coisas relacionando que a flor do Saron não é o símbolo de Jesus Cristo. Não. A flor do Saron é a tipologia, o símbolo, a figura da igreja. Uma frase de Sulamita. Ani Habatzelet, eu sou a flor do Saron. Ha-Sharon. Então, nós vamos continuar nessa frase. E a sua continuação é Eu lírio dos vales. Nós vamos falar agora sobre o lírio dos vales. Em hebraico, Shoshanati Ha'amakin. Shoshan é lírio, Shoshanati Ha'amakin, o lírio dos vales. Nós vamos estar trazendo uma pequena reflexão a respeito do lírio dos vales. O lírio, ele é uma flor bela. Eu coloquei algumas imagens no fundo do vídeo para que tenhamos uma noção dessa flor maravilhosa. Ela tem algumas peculiaridades, né? A capacidade que ela tem de sobreviver em meio a solos tão dificultosos, né? A expressão seguinte aí, uma expressão de Salomão agora, é dita como lírio entre os espinhos, assim é meu amor entre as donzelas. Ou seja, como esse lírio floresce em meio aos espinhos. Nós não vamos falar exatamente desse versículo 2, mas ajuda a compreensão do contexto aqui da mensagem. Então, o lírio, ele pode ter de várias cores, não tem apenas uma cor de lírio, né? São algumas cores de lírio, e sua cor é sempre bela, sempre forte, né? O seu florescimento torna algo lindo. E veja aqui, ela diz, eu sou o lírio dos vales. Assim como a flor de Saron, o lírio dos vales não é um símbolo de Jesus. Vamos descortinar mais uma vez, né, essa expressão comum aí que se tornou jargões, se tornou músicas cristãs, se tornou talvez até título de igrejas, né? O lírio dos vales, Jesus, a rosa de Saron, Jesus, não. Assim como a flor de Saron é o símbolo da igreja, o lírio é o símbolo também da igreja, porque essa é a mesma frase de Sulamita. Eu sou a flor do Saron, o lírio dos vales. Assim como a flor do Saron tem sua beleza e toda a sua tipologia, toda a sua figura representando a igreja, nós falamos no vídeo anterior, o lírio dos vales tem sua beleza nos vales, né? Vales são depressões, geralmente são campos em meio a montanhas, a colinas se tornam vales. E a Bíblia existe várias expressões sobre vales. 188 vezes no Antigo Testamento nós temos a expressão vale. Então, o que Sulamita está usando essa expressão? Eu sou o lírio dos vales, né? Colocando, se fosse somente essa frase, essa final do versículo. Por que ela está usando? Ani Shoshan
Ha'amakim. Por que ela está usando essa expressão? Sou o lírio, Shoshan, dos vales, Ha'amakim. Por que ela está usando essa expressão? Porque o lírio, assim como a flor do Saron, ela floresce num ambiente tão inóspito, numa terra tão seca, onde a temperatura solar pode matar qualquer vegetação e ela consegue florescer, assim também o lírio floresce nos vales. E o que é o vale? Né? Na figura onde nós encontramos as histórias bíblicas, o que representa o vale? Vale é lugar de lágrimas, vale é lugar de batalha, vale é lugar de embates, né? De provações, de aflições e de tantas lutas. A gente usa uma expressão, estamos passando pelo vale. Mas o que é dito nesse versículo? Eu sou a flor do Saron, o lírio dos vales. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a verdadeira igreja do Senhor e noiva do Senhor Jesus Cristo, ela tem a qualidade de mostrar seu esplendor, a beleza dessa flor, o lírio, em meio ao vale da vida, dos vales da vida que passamos. Existe um personagem bíblico tão conhecido por nós, Melech Davi, né, David, que é o rei, né, Davi, conhecido por nós, o rei Davi. Aonde surge o rei Davi? Em um vale. A gente sabe disso, chamado Vale de Elá, aonde ele travou, se podemos colocar assim, a sua maior luta, que é um símbolo de Jesus Cristo vencendo o diabo e suas potestades que afrontam a igreja do Senhor Jesus, um símbolo de Israel, a figura de Israel naquele tempo. Então, aonde Davi surgiu? Aonde Davi apareceu? No Vale de Elá, aonde houve o confronto entre o gigante de Gate, Golias, e Davi pega aquelas 5 pedrinhas do ribeiro ali, chamado Terebino, Vale de Elá, Vale Terebino, do Terebino, e Davi pega ali no riacho que havia provavelmente seco nessa época do ano da batalha, Davi pega 5 pedras e com sua funda derruba aquele gigante. Isso está lá em 1 Samuel capítulo 17. O que acontece? O lírio floresceu no vale. A beleza e a figura do lírio é porque suas cores são fortes. A beleza do lírio floresceu no meio do vale. Aí, nessa batalha, no Vale de Elá. Mas eu não vou ficar aqui falando dos inúmeros vales da Bíblia. Nós conhecemos, a Bíblia fala de inúmeros vales. Mas existe, eu falei aqui, o Vale da Vitória, onde Davi derrubou Golias. É um símbolo da igreja, da noiva, derrubando as aflições dessa vida, porque Jesus Cristo, o nosso Senhor, nos tornou mais que vencedores nele. Porém, a Bíblia menciona outros vales, assim como eu falei um vale onde é um símbolo da igreja alcançando vitória, a Bíblia fala do Vale de Baca. E aí eu quero que você preste atenção, porque essa parte da palavra pode aplicar-se a você no dia de hoje. Porque o Vale de Baca é conhecido como Vale de Lágrimas, Vale de Tristeza, Vale de Angústia, Vale de Dores. Eu quero ler para finalizar a expressão sobre Shoshan Ha'amakim, o vale, ou seja, o lírio dos vales. Eu quero fechar lendo o Salmo de número 84, versículo 4 e 7. Porque ao ouvir essa palavra, essa pequena exposição sobre o lírio dos vales, que é o símbolo da Sulamita, o símbolo da igreja, você pode estar passando por algum problema e você pode estar vivendo um vale. Então, vamos ler agora Salmo de número 84, versículo 4 e 7. O que diz? Bem-aventurado os que habitam em tua casa, te exaltarão
continuamente. Bem-aventurado o homem que tem sua força em ti, em cujo coração estão os teus caminhos. Versículo 6, que atravessando o vale de Baca, o converte numa fonte, quando a chuva enche os lagos. Vão indo de força em força, cada um deles verá a Deus em Sião. Aleluia. Querido, que esses versículos que eu acabei de ler aplique-se à tua vida, se você neste momento estiver passando por um vale de lágrimas, por um problema que talvez você acha que te abateu, tirou suas forças, seu vigor, mas olha o que diz, vão indo de força em força. Existe algo aqui nas entrelinhas desse salmo que é muito interessante no pano de fundo. Esse lugar, o Vale de Baca, ele era caminho para chegar em Sion, em hebraico, ou seja, em Sion, em Jerusalém, Yerushalayim. Ou seja, apesar de ter um vale em nossa frente, talvez uma tristeza, algo que nos angustia, que tira a nossa paz, veja, atravessando o Vale de Baca, o local final dessa caminhada é Sião, é Jerusalém, que é um símbolo da presença e da casa e do lugar daqueles que habitam no Senhor. Então, querido, por mais que você esteja passando por um desse vale, talvez a sua vida você já derrotou os gigantes na sua vida, mas hoje você está vivendo o Vale de Baca. Mas Sulamita declara, ela é o lírio dos vales. Olha a beleza nesse campado de lírio na sua frente. O versículo 2, Salomão compara a Sulamita como o lírio entre os espinhos. E essa palavra está no singular, o lírio entre os espinhos. Esse é o símbolo da igreja no meio das dificuldades da vida, porque a igreja de Jesus é uma só. Ela não é denominacional. A igreja é uma só. Então, querido, mesmo que talvez você esteja, como existe o termo popular, afastado da instituição, você ainda é igreja do Senhor Jesus Cristo. E esta palavra é para você. Você é esse lírio que floresce em meio aos vales da vida. Que Deus te abençoe. E talvez você mesmo não esteja enxergando sua beleza, mas Deus declara, como lírio entre os espinhos, assim é minha amada entre as donzelas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e continuamos no nosso estudo no livro de Cântico dos Cânticos, Shir Hashirim, o amor de Jesus revelado em Cântico dos Cânticos. Amém.